gente, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente não é o tema, tá? Mas eu já sei que muita gente vai me perguntar, então eu já vou responder. Eu não gravei, na verdade eu gravei o acompanhamento semanal, eu juntei 2 semanas. Gravei um vídeo quinta, não ficou bom porque o Samuel ficava me interrompendo. Gravei um vídeo ontem, desse celular que é do meu esposo, e joguei no YouTube. Quando foi hoje de manhã, eu percebi que o celular estava sem bateria, coloquei para carregar. Falei, deixa eu já apagar os vídeos, porque como é o celular dele, né? Falei, não vou deixar vídeo aqui arquivado. Apaguei. E aí, quando eu fui para a página do YouTube, eu me dei conta que ele ainda estava carregando. Quer dizer, eu pus para carregar ontem, né? Joguei, porque eu faço isso, eu jogo pelo celular e edito no YouTube. E a bateria deve ter acabado, então não carregou. Por isso, não teve vídeo de acompanhamentos, mas eu vou fazer, pretendo fazer, não sei se faço hoje, porque hoje eu já tô com pouco tempo para gravar vídeo, mas eu pretendo fazer, e aí, mas também assim, gente, tá tudo em ordem, tá? Tô gravidinha ainda aqui, tá bom? Bom, gente, então vocês vão falar assim pra mim, Dani, batizado, né? Gente, primeiro que o canal é de preparativos, né? É óbvio que eu incluí o acompanhamento da gestação, mas assim, eu nunca tive um perfil muito de canal de maternidade, né? Não era aquele canal para dividir receitas, não era. O canal foi criado, eu criei para dividir coisas da festa na época do Samuel. E meio que o foco dele é esse mesmo. E não tem mais muito pra onde andar, porque assim, eu não me sinto bem fazendo vídeo de outras coisas, não sei, talvez um dia. Tá? Então aí vocês vão falar, Dani, mas o Fê nem nasceu e você já vai começar preparativo? Vou. Por quê, gente? Quando eu tava grávida do Samuel, as minhas prioridades eram o chá, o nascimento. Primeiro filho a gente fica muito focado no quarto e tal, né? Mas logo em seguida que ele nasceu, foi quando eu comecei a olhar coisas de festa, coisas de aniversário. Eu lembro que ele tinha 1 mês quando eu decidi o tema que era o Pocoyo. E o batizado dele meio que eu não tinha muita noção, eu não sabia se eu ia fazer. Aí quando eu decidi eu fiz personalizado. Aí eu fiz tudo em cima da hora, eu lembro que era uma correria. E não fiquei satisfeita, assim, fiquei satisfeita assim na época. Mas hoje eu olho muitas coisas que eu deveria ter melhorado. E aí depois foi com o aniversário de 1 ano dele, de 2. E a gente acaba, quem é manifesteira gosta, né, de planejar. E a gente acaba definindo meio que um caminho a seguir. O batizado do Fê, a princípio, vai ser em setembro, tá? Eu tava tentando agendar para agosto. Na verdade, eu queria para julho. Ele nasce em junho e eu queria fazer com 1 mês. Porque o Samuel eu fiz com 4. Né? Mas o Samuel tinha tido algumas complicações e tal. Então aí meu esposo falou, Dani, vamos fazer entre julho e agosto. A gente acha, hoje a gente sabe nos ultrassons que talvez o Fê não tenha os mesmos probleminhas que o Samuel teve. Porque o Samuel nasceu, pra quem não sabe, ele nasceu com 12 dedos. Ainda não foi possível ver isso do Fê. Mas assim, ele nasceu com linguinha presa, era primeiro filho, a gente tinha muita insegurança e tal. Então a gente adiou o batizado pra quando ele tivesse 4 meses. No caso do Fê, a gente falou, vamos fazer em julho, no mês seguinte, só que julho a igreja está de férias. Agosto tá correria, todo mundo quer fazer, porque tinha julho, então agosto tá meio cheio. Então ela falou, olha, eu não garanto a vaga para agosto. Então, a princípio, eu mantenho em setembro, tá, gente? Pode ser que mude, pode ser que não mude, eu não sei. Eu fui conversar na igreja esses dias, e ela falou, olha, pode ser que você consiga a vaga para agosto, mas assim, vai ser um batizado muito grande em agosto. Então, muitos pais, tá? Às vezes é melhor você esperar setembro que não tenha tantas famílias e o batizado seja mais rápido. Então, a gente meio que tá deixando pra setembro, ele vai estar com 3 meses, tá? Se vocês pensarem, gente, né? Hoje é dia 20 de maio. O batizado dele seria no segundo domingo de setembro. Eu tô com a minha agendinha aqui. Então, o batizado dele seria no dia... Deixa eu abrir aqui o calendário. Dia 9 de setembro... Não, dia 10 de setembro. Né? Eu vou até marcar aqui em cima porque eu não tinha marcado isso. E lá é sempre segunda semana do mês.
Então, se vocês forem ver, ó, 20 do 5, 20 do 6, 20 do 7, 20 do 8, e aí eu ganho mais 20 dias, 3 meses e 20 dias, não é tanto assim, né? Tudo bem que é uma festa menor, tudo bem que não tem as preocupações que um aniversário às vezes tem, mas eu tenho que pensar o seguinte, eu vou ter um bebê, é difícil. Todo mundo que é mãe, a gente sabe, né? Eu, principalmente, que eu sou de segunda viagem, eu sei que não é tão simples ter filho. E eu tenho que pensar que, assim, eu não vou ter só um bebê. Eu tenho mais um outro bebezão de 2 anos, né? Que não é tão pequenininho, não depende, vai depender tanto de mim igual o Fê, mas depende de mim e vai querer atenção. Então vão ter coisas, tipo, que eu não vou poder. Que nem o Samuel, na época, dormia, eu mexia alguma coisinha no batizado. Dormia, eu mexia mais alguma coisinha no batizado. E agora, quando o Fê dormir, eu vou ter que estar com o Samuel, né? Embora eu pretenda colocar ele na escola, eu não sei se vai ser possível pôr ele já em agosto, né? Eu tô pensando, eu quero ver como ele vai ficar. Nossos planos é colocar ele para se adaptar numa escola particular aqui em Hortolândia. Que é caminho para mim, né? E eu daí tirar a sobrecarga do meu marido de levar ele todo dia para Campinas, para casa da minha sogra. Então, eu não sei como vai ser, né? Se ele vai se adaptar ao Fê, se ele não vai, se ele vai ter mais dificuldade. Então, tudo vai depender muito disso. E preparativo, principalmente para a mãe que gosta de fazer decoração, gosta de fazer personalizado, requer um certo tempinho. Então, eu tô me organizando. Eu comecei a pensar nas coisas do batizado do Fê. Mas, assim, logo depois do aniversário do Samuel, né? Na verdade, eu até decidi. Primeiro, eu pensei mais no aniversário de um ano do que do batizado. Falei, não, vamos respirar um pouco e vamos pensar num batizado que é uma coisa menor, tá bom? E aí, gente, igual eu fiz na outra vez, eu fui fazer agora. Eu fui programar, eu fui procurar vídeos relacionados a batizado. Eu achei alguns, muitos deles foram os mesmos que eu assisti na época do Samuel. Achei outros, mas que focavam mais assim, como foi o batizado, ou tipo, no personalizado e na lembrancinha, mas não tipo, falando todas as etapas, todo um planejamento, tá? E se a gente pensar numa mãe de primeira viagem, e que seja católica no caso, né, que tem a minha religião, se bem que acho que na evangélica também tem a apresentação e tem pais que fazem a comemoração. O batizado é uma excelente forma de você começar a planejar e de começar a pensar num planejamento, porque normalmente ele é mais retido à família, né? Há menos convidados do que estão acostumados para a festa, mas e ele é uma coisa menor, né? Não tem aquela pompa, aniversário de um ano a gente quer sempre muita coisa. Então eu acho que é um ótimo teste para tanto as mães de primeira viagem quanto os pais também, de pensarem, né, numa primeira festa para depois pensar no aniversário, tá bom? Eu vou organizar o batizado dele sozinha. Tem gente que pega o organizador e tal, mas eu vou organizar sozinha. Até pensando assim, né, também nas mães de primeira viagem. Muitas mães ganham chá. Eu nunca ganhei. E eu fiz os meus 2. Mas tem muita mãe que ganha, né, o chá das amigas, das famílias, da sogra, da mãe, enfim. Então, acaba que não teve oportunidade, tá? Então, eu vou organizar sozinha. E aí, eu comecei a organizar já algumas coisinhas, e é sobre essas coisinhas que eu vim falar com vocês. Ó, já estamos em 9 minutos de vídeo e eu não falei o que eu queria, tá? Ano passado, no aniversário de Samuel, eu fiz aquele caderno que vocês viram no planejamento, mas que, sinceramente, eu não usei muito. Tá, eu achei que ficou uma coisa muito grande e eu não fiz tantos orçamentos porque eu meio que permaneço fiel a alguns fornecedores, né? Então, que nem mesa eu só pego Cadurelo e tal. Mas é legal você ter uma lista, é legal se você talvez tenha no computador e tal. Eu optei agora por uma agenda. Essa agenda aqui tava na minha mãe parada, ela é 2017. E ela é pequenininha, gente, é do tamanho da minha mão, ó, mais ou menos. Tá vendo? E eu gostei dela porque ela vai caber na bolsa, tanto na minha bolsa depois como na bolsa do Fê, vai dar pra eu carregar, que a gente abandona a bolsa mesmo. E nela eu já tô fazendo os planejamentos do batizado, mas eu também vou deixar nessa agenda
os planejamentos do aniversário dos dois, que eu já comecei mais ou menos também, tá bom? Então, como a gente já tá em maio, bem dizer, junho, né? Faltam 10 dias. Eu tô usando essa primeira parte para fazer as anotações, a lista, né? O check-in, lista de convidados, essas coisas. E depois eu vou deixar a parte financeira para ser anotado direto certinho os meses. É óbvio que a do batizado eu não tô muito ligada, né? Tá? Porque vai ser uma coisa menor. Dani, por onde que você começa a planejar? É óbvio, gente, que quem é manifesteira gosta de planejar olhando para a decoração. Escolhendo um tema, pensando na mesinha. E é óbvio que isso é o que mais pega tempo da gente, tá? Mas eu também me planejo um pouco financeiramente. Eu nunca coloquei uma estimativa de quanto eu queria gastar. Eu nunca falei assim, eu quero gastar 2.000. Por quê? Porque eu não tenho 2.000, né? Ao contrário de algumas famílias que, por exemplo, fazem uma poupança e falam assim, eu vou pegar desse dinheiro, vou pegar 2.000 e vou gastar na festa. Não. Eu tenho um planejamento financeiro mensal. Dentro do meu planejamento mensal, eu coloco uma estimativa de alguma coisa. Então, vão ter meses que eu vou ter mais conta, que nem janeiro, fevereiro, março. São meses que eu tenho muito mais conta. Tem IPVA, IPTU, tem um monte de coisa, né, que a gente tem que pagar. Então, são meses que eu dedico menos, um valor menor para a questão de festa, tá? Tem meses que a gente tá mais tranquilo, então dá para comprar. Por exemplo, abril foi aniversário de Samuel, então quando foi dia 30 de abril eu ainda tinha algumas coisinhas a pagar. Agora, 30 de maio, né, que agora, vai nascer o Fê. Então, assim, eu tô meio insegura de gastar muito. De gastar, por exemplo, pegar uns 200 ao mês mais tranquilo. Mas eu tô meio insegura de pegar 200, 300 reais. Que o Fê vai nascer, tipo, na primeira semana de junho, se tudo der certo. Se ele não tiver nascido, eu tenho meu celular. Porque agora, assim, gente, eu vou entender, vocês entenderem. Eu recebia 30, todo dia 30. E a Prefeitura de Montemor agora paga até o 5º dia útil. Então, eles pagam o dia que ele quer. Vou ser muito sincera. Então, o meu planejamento financeiro é horrível. Porque tem mês que eu recebo antes, tem mês que eu recebo depois. Então, eu não sei. Né? Eu sei, por exemplo, minha cesta básica cai dia 1 no cartão. Mas o resto a gente não tem mais controle. Então, eu tô bem perdida quanto a isso. Eu não sei, por exemplo. Se fosse antes, eu sei que dia 30 tava na minha conta. Eu faço parto dia 2. Quer dizer, opa, o Felipe nasceu. Então eu tô meio insegura de gastar já logo agora que o FHC, todo um valor, tipo uns 300 reais. Mas normalmente é isso assim que eu destino para poder gastar, tá? Uns 200 a 300 reais. É óbvio que eu não gasto todo mês esse valor. Tem mês que eu gasto menos, tem mês que eu gasto tudo, tem mês que eu não gasto nada. Quanto mais próximo da festa, mais a gente gasta, acaba, né? E esse ano eu acabei já focando em algumas coisas antes. Aprendi com algumas coisas com 2 anos, na festa de 2 anos, que pra mim foi melhor. E agora, pra de 3 e pro batizado, eu tô mais focada. E é engraçado que a gente nunca pensa, a gente não pensa mais, né? O pensamento da festa, que nem eu quero uma festa bonita de 1 ano pro Fê. Mas eu não penso mais numa festa grande igual eu tinha o sonho da festa do Samuel, justamente porque eu sei que meu orçamento não cabe no meu orçamento uma festa daquele tamanho. Então, e também não é preciso, né? Então a gente vai reduzindo, tá bom? E então, gente, planejamento financeiro, vamos dizer aí que se eu gastar 200 reais por mês, vai ser muito. 200 vezes 3 vai ser 600. É óbvio que com 600 reais eu não consigo dar uma festa. Mas eu digo que uns 400 reais seriam personalizados, tá? Personalizados não, né? Nessa parte de decoração, de lembrancinhas, de personalizado, enfim. E aí o resto a gente acaba se organizando, tá bom? Então, eu fiz uma listinha, um check-in aqui bem simplesinho. Me ajudou, eu peguei alguns na internet, mas não tinha muito, então eu fui anotando. E aí eu marquei aqui, tá? Então, começa pela igreja, eu já sei que vai ser na mesma igreja do Samuel, então a data e o horário eu preciso definir. Os padrinhos, vocês vão rir da minha cara, falar, Dani, você tá começando privativo, não sabe quem é os padrinhos? Não. Nós tínhamos decidido por um casal e aconteceram algumas coisas, inclusive, tipo, esse casal não veio no chá, não vieram na festa do Samuel, se afastaram da gente, embora seja da família, então a gente acabou desistindo deles pra chamar talvez um outro casal ou 2 pessoas, assim, eu não tenho muita questão de, vou chamar um casal pra padrinho, não, tá? Eu quero que sejam 2 pessoas próximas
da gente, tá? Recepção vai ser na minha casa. A não ser que a minha prima ofereça o salão de festa dela lá do prédio, mas eu acho que ainda é pequeno. Pra família do Robson, principalmente, faz muito barulho. Então, a princípio, é em casa, tá? Então, aí eu pensei na questão de bebida, de comida e dos doces, né? Do bolo. Possivelmente o bolo quem vai fazer é a madrinha do Samuel, porque 2 crianças não vou ter tempo de fazer bolo, tá bom? Aí eu pensei na questão da decoração, e eu nomeei aqui, tá? Mesa, painel, porcelanas, flores, personagem, no caso é o que eu vou usar, né? Personalizados, doces e bolo, ok? Lembranças, sempre tem as lembranças dos padrinhos, dos convidados e a sacolinha para levar, tanto as lembranças como os personalizados. Que eu não pensei no chá e depois vocês sabem que eu me arrependi. Fotografias da cerimônia e da festa, roupa do bebê, nossas roupas, quais serão os convidados, qual será o tipo de convite. E aí eu também pensei como eu vou receber em casa na questão da mesa, né? Eu tenho que aluguel de mesa, comprar a toalhinha e pensar no centro de mesa, tá, gente? Então, sobre algumas coisas eu vou falar com vocês mais pra frente, sobre a recepção, sobre os padrinhos, sobre a igreja, sobre a roupinha de Samuel, do Felipe, de Samuel, as nossas, enfim. Mas tem coisas que eu já posso adiantar pra vocês nesse vídeo, tá? Então, a decoração, gente, é uma coisa que a gente pensa muito, né? E que normalmente pega bastante esforço de quem é mãe festeira. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ser bem realista e focar bastante, tá? Então, eu entrei em contato com a Thalita, que fez todas as decorações. Vocês sabem aqui no canal que ela é parceiraça minha. E falei pra Thali sobre o kit Peg Monte dela. Como seria, como funcionava. Ela não faz aluguel de mesa em kit Peg Monte. Ela faz somente de peças, né? No caso, o bolo, os personagens, as porcelanas. E aí eu não perguntei, porque na verdade o que me interessava era a mesa. Então eu falei pra ela, Thali, quanto que sai uma decoração pra batizar? Aí ela me mandou essa foto aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Eu tô localizando porque eu tô com o celular cheio de coisa. E ela me mandou uma fotografia. Inclusive eu tô com uma foto aqui de outras pessoas agora. Cadê a mesa da Thali? Pra eu mostrar pra vocês. Eu sei que dá pra ver porque eu já tinha gravado esse vídeo, viu, gente? E aí, ela mandou essa decoração de mesa. Eu acho que vai dar pra vocês verem. Ó, deu certinho pra vocês verem. Ok? E ela falou que essa mesa sairia por R$150. Painel, Espírito Santo, um bolo. Aí seriam 2 vasos com buchinho, 2 vasos que é uma pirâmide, sei lá pra quê. 1, 2, 3, 4, 5 porcelanas com pé, 2 sem pé, 2 anjinhos, uma plaquinha e uma gavetinha, tá? E aí eu falei pra ela quanto tem essa mesa, ela falou que é R$1,20. E aí eu falei pra ela quanto que custaria pra ela trazer uma mesinha, tipo um aparador pra frente, ou aquela escadinha que ela trouxe pro chá do Fê. Daí ela falou que, Dani, com um ou outro, sai R$180 essa decoração. Sem bexiga, sem nada, gente. Então, eu tô parando de um parâmetro que eu tenho R$180 pra arrumar uma mesa. Tá? Tô até marcando aqui que eu tinha esquecido de marcar. E fora isso, a gente sabe que a gente tem muito mais pra decorar, né? Porque não adianta a gente ter, que nem eu já falei pra vocês várias vezes, você ir numa festa, que a decoração tem várias bandejas e tal, e a pessoa colocar, tipo, 5, 6 docinhos em cada coisa. Eu não sou dessas, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu sou realista. Então, o que eu falei? Meu marido ainda falou. Ele falou, você acha que precisa de decoração? Você acha que precisa de um painel atrás? Você acha que precisa de tudo? Nada do Samuel, eu não pus nada atrás, me arrependi. Mas eu tenho olhado algumas festas e vi que não é necessário, por exemplo, um painel com nada, né? Então eu tenho um Espírito Santo aqui, ele foi usado no meu casamento. Eu comprei na época, porque o decorador não tinha. E eu comprei o Espírito Santo e umas pombinhas de gesso. Quem assistiu os preparativos do batizado do Samuel viu as pombinhas de gesso, que inclusive tem outras que eu vou usar no batizado do Fê. E que não é gesso, né? Eles são resina. E eu tenho aquele Espírito Santo, então que já seria uma decoração para trás.
Eu pretendo montar a mesa no mesmo lugar que eu montei a do chá, que foi lá na minha garagem. Então lá já tem um parafusinho colocado, que é onde eu penduro a estrela de Natal, que daria para pendurar o Espírito Santo. E a parede lá já é marrom. E é de textura, então eu achei que não precisava tanto. Mas eu já vi outras ideias e tal. Só que assim, gente, eu tenho a minha mesa da cozinha. Ela é uma mesa branca e preta, tá? Eu vou deixar a foto pra vocês aqui. Uma mesa, ela tem 1,50 m, se eu não me engano, tá? E não é uma mesa muito grande, tal, como vocês viram na foto. Se bem que tava com cadeira quando vocês viram aí, né? Mas é uma mesa de tamanho razoável, embora ela tenha pés pretos e tenha uma parte de vidro preto no meio. Se eu desconsiderar o pé, gente, eu colocando um caminho de mesa, eu escondo facilmente essa linha preta aqui no meio, né? Mas enfim, a gente tem essa mesa, uma Robson, vocês falam assim, a Robson marceneiro poderia fazer. Gente, ele não faz. Já vou falar, ele não vai fazer. Uma mesa só pra eu comemorar o batizado do Fê. O que ele poderia fazer, talvez, era colocar um tampo de madeira branca, talvez em cima dessa mesa, enfim. Mas ele acha besteira. Então eu sei que ele não vai querer fazer. Então eu tenho que contar com o que eu tenho e é a minha mesa, tá? E pensando em usar ela, ter porcelana e ter itens para decoração, tá? Então eu tô caminhando em 3 passos a partir do orçamento. O orçamento da decoração de 180. A pesquisa dos itens que eu nomeei aqui, tá? Porcelana, arranjos de flor, talvez artificial, ou um vaso, ou alguma coisa, né? Um arranjo de flores. O personagem para cima da mesa. E que são os itens que se incluiriam no 180 que eu pagaria pra Thalia, tá? Fora isso, eu queria comprar aquele suporte de bexiga, que fica a bexiga como se fosse gazélio, tá bom? Então, eu tenho esse ponto e eu quero ver o que vai valer a pena. Então, eu tô caminhando em 3 direções, como eu falei, né? A decor da Thalia, alugar essas peças para comprar, para compor a mesa, né? No caso, ou dela ou de um outro fornecedor, ou comprar essas peças, tá? Eu tenho em casa um porta-bolo de vidro. Eu tenho 2 pratos quadrados de porcelana branco. Tem um prato redondo de vidro também bonito. E tem aquelas bandejas brancas que vocês sempre veem nos preparativos que eu acabo nunca usando, né? Tá? Mas eu tenho aqueles itens e que talvez seriam ideais. Seriam, assim, suficientes para montar o batizado dele. Mas eu teria que pensar no arranjo, eu teria que ver se eu vou fazer arranjo de flor, se eu vou fazer buchinho. Eu tô vendo também, já vi com a Cláudia que tá fazendo feltro pra mim, o valor dos anjos em feltro, tô vendo o valor de anjos em resina. Então isso, gente, faz parte de planejar uma festa, né? Porque se eu alugar, vai dar mais ou menos a mesma coisa de eu montar a festa com a Thalia. Eu tenho certeza que vai ficar uns R$100 as peças, até mais. E muitas vezes não vai compensar. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que, se mesmo que eu alugar a decoração inteira ou as peças, eu não vou ter. Agora, se eu gastar R$150 em coisas, eu vou ter. Foi até que a Aninha falou, Dani, você comprar o feltro de anjo, você vende depois. Talvez você não venda pelo mesmo valor, mas você consegue desapegar. Então, eu reverteria, voltaria a ter um certo dinheiro pra mim e continuaria tendo as porcelanas, tendo alguns itens que serão legais pra montar outras decorações, tá? Mas é isso. Quanto ao resto de preparativo de decoração, eu defini a cor. Eu vou usar branco, azul e dourado, tá? Eu ia fazer a decoração branca e dourada com detalhinhos azuis. Só que conforme eu fui vendo as coisas assim, eu vi que não seria uma festa tão elegante, tão chique pra usar branco e dourado. Tem personalizados maravilhosos, mas assim, sabe quando você fala assim, gente, mas não é minha realidade. Eu não vou que nem... A Aninha vive mandando foto pra mim, que a tia dela é decoradora, né? E aí você vê aquela mesa linda, só que você vê que as demais mesas acompanham. Tem suplá, tem guardanapo de tecido, tem toalha de tecido. E não é a minha realidade, né? Então eu fico pensando, e ao mesmo tempo eu acho que é bonitinho alguma coisa. Então assim, eu vou usar o branco em mais evidência.
o azul e dourado em mesma medida. Então algumas coisas vão ter azul, outras vão ter dourado. E vai ficar mais por conta dos detalhes. Vai ser azul bebê de novo. Eu tava pretendendo até usar marinho. Mas eu não quero. Acho que vai ser o bebê mesmo. E vão estar em detalhes e vocês vão ver, tá bom? Na questão dos personalizados. Eu tô pensando no máximo em 50 personalizados. Contando com esse tamanho de mesa meu, tá? Mas assim, estourando muito. Se eu não me engano, do Samuel deu 100. E eu achei que a mesa ficou muito lotada. Então eu tô contando com no máximo 50 personalizados. E mais alguns doces na mesa, tá bom? E o bolo? O bolo eu não decidi se eu vou fazer bolo fake ou se eu vou fazer bolo normal e pôr na mesa. Confeitado só com chantilly, ok? Mas a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos, viu, gente? Pode ficar tranquilo que essa questão da quantidade de personalizados, a questão de como montar a mesa e tal, eu tô bem envolvida e a gente vai conversar ainda sobre essa questão do financeiro na hora de alugar ou comprar as porcelanas. Lembranças dos padrinhos, eu tô quase decidida já. Dos convidados, eu já decidi uma parte. E a sacola também eu já decidi o que eu vou fazer, mas eu não decidi como eu vou decorar. Na questão da fotografia, a igreja, eu descobri depois disso, depois do aniversário do batizado do Samuel. A igreja tem um fotógrafo que vai lá, na verdade são dois, mas a gente conhece um, porque já fez fotos para a família do Robson. Ele tava lá, inclusive, no dia do batizado do Samuel, só que eu já tinha contratado uma pessoa de fora. E então a gente vai contratar o serviço dele. Eu perguntei, elas falaram que ele tá indo mesmo. E acho que é 120 que ele cobra, ele só faz as fotos da cerimônia. E da festa vai ficar por cargo nosso mesmo, eu não vou contratar ninguém não, tá bom? E na questão das mesas, eu vou alugar mesinha normal de plástico, toalhinha de tecido, de plástico. E o centro de mesa eu também já decidi qual vai ser. Vai ser bem simplesinho, viu, gente? Mas assim, o que eu pretendo bem legal pra vocês e falar bem? É ser mais focado na questão mesmo de organização e na questão financeira, na questão... na questão... não só financeira, de planejamento, né? De organizacional da festa mesmo, de organizar. Porque eu preciso me organizar. É uma coisa minha. Então eu acho legal a gente passar a nossa experiência. Tem várias pessoas que têm experiência. E eu acho legal a gente dividir a nossa experiência com quem tá começando aí. Ou até quem já tá fazendo festa, mas não pensa às vezes, ou não parou pra pensar do mesmo jeito que a gente. Ok? Então é isso hoje, né? Os doces eu já tô pensando no que eu vou fazer. Eu já comecei a fazer uma pesquisinha de orçamento de algumas coisinhas que eu vou precisar para personalizar alguns itens. Eu já cotei biscuit, infelizmente a Jamile não tá fazendo mais biscuit, então eu cotei com a Clara Fonseca. Eu tinha um kit a mais, porque eu ganhei na época que eu tava grávida, na época do preparativo do Samuel. Eu ganhei 2 kits daquele de lembranças que a Ju Mendonça estava vendendo. Eu ganhei da linha. Então, um deles é para lembrancinhas de maternidade do Fê, que já tá lá no correio, já acho. E o outro eu já pedi para ela. Eu pedi metade pro batizado e metade pro aniversário do ano que vem, que eu já sei o tema. Aproveitando que ela tá grávida, ela vai ter que se ausentar por um bom período, né? Então, feltro, algumas coisinhas, eu vou pedir para ela algumas coisinhas em feltro para personalizado. Não vai ser para lembrança, nada. Mas eu pedi para ela. Eu já fiz também um orçamento, falta fechar só o pagamento agora com a Esther, que fez os acrílicos espelhados da Camila Carneiro. Então, eu gostei muito do trabalho dela. Fiz um pedido pequenininho para presentear a Ingrid. E agora eu tô fechando um pedido maior meu e para um presente que eu vou dar a Paninha. Então, só falta fechar os detalhes financeiros, né? Porque eu tô esperando receber. E então também vai ter algumas coisas. Mas tem itens assim que eu tô cotando no Mercado Livre, no Set, nas lojinhas. E infelizmente eu não vou ter tempo de ir em loja presente. Tipo, essas lojas
perto de casa eu já fui e não achei nada. Mas, tipo, de ir no centro de Campinas, dar uma olhada, porque eu tô grávida de 38 semanas. E depois que o Fê nascer, muito menos, né, gente? Porque onde eu vou deixar o Felipe pra ir nessas lojas? Com o Samuel junto a tiracolo. Mas então é isso, gente. É só mais um planejamento, é um bate-papo sobre o que eu tô pensando. O convite também já tá definido. A pessoa que vai cortar pra mim, que eu vou fazer as artes, mas a pessoa que vai fazer o corte e esse trabalho de scrap também já tá definida. Mas isso eu venho falar em breve pra vocês quando eu falar de cada item, tá bom? Então tá, esperem aí, tem um videozinho de comprinhas que eu vou postar em breve aqui, acho que essa semana mesmo eu já posto. Espero que vocês tenham curtido e que estejam acompanhando aí, gente, porque é bem raro, né? Eu não tô achando tanto vídeo, não. Se vocês tiverem vídeo pra indicar pra mim de preparativos de batizado, deixa aqui embaixo. Vai ser bem legal se eu encontrar algum que eu ainda não assisti, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.